Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é Carlo Pereira, diretor executivo do Pacto Global da Organização das Nações Unidas aqui no Brasil. Carlos, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Piotr, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Eu já vou falar justamente dessa campanha que vocês lançaram recentemente, que é o hashtag Não Volte, dirigido às empresas, que obviamente aqui tem uma mexida na língua portuguesa, o não volte às práticas anteriores, porque justamente o Pacto Global está conclamando as empresas a mudarem a sua postura. Em que amplitude se imagina que vocês, ou pretendem vocês chegar com esta campanha do Não Volte e na mudança da percepção das empresas do papel social delas? Claro, obrigado pela pergunta, Piotr. O não volte, como você bem comentou, não volte para as práticas que a gente tinha, né? O nosso entendimento, né, acho que o entendimento da sociedade como um todo, é que as práticas que a gente tinha nos trouxeram para onde a gente veio aqui, né? E onde a gente está hoje? A gente está numa crise financeira, sanitária, que foi originada por uma crise ambiental, né? Então, por isso, a gente consegue fazer vários paralelos, não só com isso, mas também com outras questões, como, por exemplo, a crise climática que está batendo a porta, né? Então, por isso que a gente está conclamando esse momento para que seja um momento de reflexão, para que a gente passe a ter práticas mais sustentáveis, não só ambientais, mas também, sem dúvida nenhuma, no campo social. Quando a gente fala de melhorar uma série de coisas dentro da lógica empresarial, não raro as empresas associam isso a custo. Isso, depois de uma crise, é mais complicado ainda, porque, obviamente, as empresas estão preocupadas com caixa e elas estão sendo demandadas a gastar mais. Como é que se faz isso no momento pós-crise, que é justamente quando as deficiências todas, os problemas todos foram exponenciados, são muito visíveis e em que é necessário se mexer porque há uma conclamação pública para se mudar a maneira como vivíamos e como pretendemos continuar vivendo para proteger o planeta para as próximas gerações, mas neste momento especial de crise, como é que as empresas conseguem responder neste momento? Sem dúvida. Uma excelente pergunta, né? Uma coisa que eu acho que deixa todo mundo bastante ansioso, né? Porque é exatamente isso. Como agora a gente está naquele momento de ter que vender o almoço para ter o jantar, não é mesmo? E Uhum. como que a gente faz nesse momento para passar a ter práticas mais sustentáveis? Eu vou dar uns passos atrás, né? Então, desde a crise bancária do setor financeiro ali em 2008, 2009, né? A gente teve então um deslocamento ou um descolamento, melhor dizendo, das questões ambientais para uma retomada pós-crise, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Toda crise, quando a gente olha os gráficos, uma crise econômica, a gente vê que a sustentabilidade sempre sofreu, né? Então, a economia está indo bem, sustentabilidade vai bem, está indo mal, vai mal, né? Não necessariamente vai bem quando vai bem, mas quando vai mal, necessariamente ia mal. Ali a gente teve um descolamento. Então, a gente pode ver desde ações de sustentabilidade no Brasil, mas a questão de energia renovável no mundo como um todo, né? Fato é que o planeta já não suporta mais tanta pressão, né? A gente teve semana retrasada o Overshoot Day, né? O Overshoot Day, o que ele é? É um cálculo que é feito por alguns cientistas que mostra, então, qual seria o dia que a gente ultrapassaria, então, naquele ano, o que o planeta Terra suporta, né? De poluição, enfim, de tudo. E esse dia ele sempre vai sendo puxado para o início do ano, né? O que significa isso, né? Significa que, por exemplo, até agosto é quando a gente consumiria tudo da Terra. A partir dali a gente já está excedendo o que a gente poderia ir, Ou né? seja, de forma Eu só renovável, vou sustentável, ou seja, que seja exatamente sustentável no longo para que prazo. ele exato, para que ele consiga se renovar, para que ele consiga se refazer de tudo que é tirado, né, o planeta. Agora,
O que a gente tem visto é que, por exemplo, agora nesse ano de 2020, né, a gente teve o Uhum. novo manifesto de Davos, por exemplo, que fala então dos stakeholders, né? Então a gente teve um em 73, esse agora de 2020. Os dois falam nas partes interessadas na sociedade em geral, só que esse 2020 fala muito claramente que a gente tem que integrar a sociedade em geral nas decisões das empresas, né? Isso acompanhado, por exemplo, de todo um movimento no setor financeiro e um movimento bastante forte, agressivo e bastante acelerado, né? O setor financeiro, que entendo eu que foi a última fronteira da sustentabilidade, e agora veio com tudo. Então, a gente tem as cartas do Larry Fink, né, que têm sido tão faladas, né? E Larry Fink, que é o CEO então da BlackRock, que é o maior fundo do Uhum. mundo. E aí fala assim, Carlos, mas é o maior fundo, mas Estados Unidos? Não, na verdade, assim, tem muitas investidas no Brasil, né? Então, quando a gente pega B3, por exemplo, e vai para o free float, ou seja, as ações que estão ali no mercado, a maior é, a BlackRock é o maior acionista. Quando a gente vai para a Ambev, pega o free float também, a gente vê uma participação muito grande da BlackRock, e assim como várias outras empresas no Brasil, né? Eles estão muito presentes no Brasil e querendo aumentar muito a participação deles em empresas brasileiras. Mas, para além da BlackRock, isso na verdade é um movimento muito forte do setor financeiro, que ficou mais evidente por conta das cartas do Larry Fink. Então, muito brevemente falando das cartas, a gente teve a primeira mais voltada à sustentabilidade, ele sempre fez essas cartas voltado aos CEOs das investidas, né? Mas a gente tem então essas últimas cartas que vêm do ano retrasado, um senso de propósito, do ano passado propósito e lucro, que responde muito à sua questão, e a desse ano, que é uma mudança estrutural no setor financeiro, né? Então, o que acontece? O mercado financeiro passou a colocar isso na conta, passou a internalizar as questões de impactos sociais e impactos ambientais, né? Isso, obviamente, por conta da sociedade como um todo. A sociedade não tolera mais Uhum. impactos ambientais ou sociais promovidos por empresa. E eu trago só um elemento aqui de uma pesquisa que eu gosto muito, que é o barômetro da confiança da Edelman, que mostra então que isso no Brasil, mas eles fazem no mundo todo, e os números são muito parecidos em todos os países, né? E o Brasil, o ano passado, por exemplo, 28% das pessoas confiavam no governo, 41% na mídia, 56% nas empresas e 77% no meio empregador. E esse mesmo número de 77 a 80, mais ou menos, são de pessoas que esperam que os CEOs promovam mudanças socioambientais na sociedade, mesmo sem esperar o governo. Ou seja, a questão hoje, Piotr, é o seguinte: por mais que a gente tenha uma crise, a gente tem que recuperar, a gente tem que buscar maneiras de recuperar melhor, né? Voltar para um outro lugar, ter iniciativas, como a gente está vendo na Europa e vários outros lugares do mundo, voltar melhor, do inglês Build Back Better. Uhum. Então, esse é um desafio para as empresas, sem dúvida nenhuma, mas é um desafio que tem que ser olhado. Carlos, eu posso compreender, então, que o momento agora, se lá atrás era uma escolha da empresa, em que ela ia ter que achar ali o momento, quando o momento financeiro da empresa permitir, nós vamos, digamos, avançar por este campo da sustentabilidade. Hoje ela não vai avançar em lugar algum se ela não trouxer nas suas práticas renováveis. Porque eu tenho aí um grande investidor, o maior investidor do mundo, dizendo se a empresa não for verde, se a empresa não se preocupar com o meio ambiente, se ela não tiver responsabilidade social, eu não invisto nela. As ações nas bolsas, o que é muito raro, por sinal, até outro dia era muito raro, mas eu estou falando de investidor pequeno, ou seja, desses sites de investimento, eles falam, por exemplo, de práticas de empresa ESG, que é aquela sigla de Environment, Social and Corporate Governance, ou seja, é preocupação ambiental, preocupação social e preocupação com o nível de governança. Isso mudou de patamar, então. Não é uma questão só de isso é custo. Isso virou um outro patamar para garantir receita futura, então. Exatamente. A gente tem que olhar por essa perspectiva, né? Então, pensando o setor privado
e o Uhum. setor financeiro aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente pega XP, por exemplo, mal, no início do ano, mal falava nas questões ESG. Hoje tem uma área muito estruturada, né? Por exemplo, Constellation, que é um fundo grande brasileiro, o Florian, que é o sócio do fundo, ele tem um artigo muito interessante dele que ele fala 2 anos em 2 meses, né? Então, o setor financeiro brasileiro se mexeu muito fortemente. Vamos pegar a questão, para exemplificar, Piotr, pegar a questão da Amazônia, que a gente está vendo muito, né? O porquê essa movimentação toda, né? A gente teve ano passado 40 grandes varejistas europeus falando, olha, se a gente não se atentar à questão da Amazônia, a gente não compra mais produto brasileiro, né? O ano passado ainda, fundos de investimento europeus também foram no mesmo movimento, certo? Esse ano, isso aconteceu novamente e os fundos começaram a desinvestir. Então, por exemplo, o movimento ali capitaneado pelo Nordea, que é um fundo norueguês, e que tinha, então, no ano passado, 10 bilhões no Brasil e hoje já passa a ter coisa de 5 bilhões. Né? É um valor bastante significativo. Se a gente falar, por exemplo, no que China e Estados Unidos têm aportado no Brasil relacionado a ações de empresas, a gente está falando de 100 e 60 bilhões, respectivamente. Ou seja, eu estou falando de um fundo. Né? Então, só muito brevemente aqui, então o que a gente tem? A gente tem a questão do risco dessas empresas, primeiro, serem ali boicotadas pela sociedade, por que não? Então, a gente vê quando alguma empresa se coloca numa situação que traz um prejuízo reputacional, seja por uma questão social, racismo, por exemplo, ou uma questão de homofobia, ou qualquer questão dessas que estão bastante latentes na sociedade, ou algum grande acidente ambiental, por exemplo, né? A gente vê o quanto que essas empresas perdem. E para além disso, então, do PD ou deixar de ganhar, o meu, sem dúvida nenhuma, o meu financiamento vai ficar cada vez mais difícil. Ainda na Amazônia, já terminando, a gente vê que isso produziu todo um movimento no setor privado aqui no Brasil. O Pacto Global lidera uma iniciativa Uhum. que conversa com os poderes, né? Então a gente já conversou com todos os poderes, exceto o Senado, né? E com os presidentes dos poderes, e isso levando CEOs, então CEOs estão indo à frente lutar por essa questão. E, além disso, também a gente vê, por exemplo, os bancos aqui no Brasil, os 3 grandes bancos presentes no Brasil, então o Santander, Bradesco e Itaú, fazendo esse movimento das 10 ações na Amazônia. Ou seja, pegando a Amazônia de exemplo, empresas que tenham qualquer relação com desmatamento, por exemplo, na Amazônia, não vão conseguir obter recurso nenhum. Mas qual é a qualidade de informação que esses fundos recebem? Como jornalista, Carlos, eu posso lhe dizer com Sim. conhecimento de causa que nem sempre a informação chega com a melhor qualidade. Eu tenho visto aí distorções gigantescas de coisas das quais eu conheço bem, conheço a fundo. Que informação chega para este público lá fora que pressiona a empresa ou que chega para esse gestor que vai tomar uma decisão contra uma empresa brasileira? Esses dias eu ouvi aqui, inclusive, o Horácio Lafetiva, que é do Grupo Klabin, ele dizendo assim, para responder a BlackRock, por exemplo, nós tivemos que fazer aqui, eu fui signatário de um documento gigantesco dizendo assim, olha, calma aí, não é deste jeito também, como as pessoas estão achando que qualquer empresa que explora recursos naturais no Brasil está cortando árvore, porque eu cheguei a um nível de radicalismo sobre a questão amazônica que o agronegócio brasileiro, que é responsável por sustentar boa parte da fome do planeta, hoje é o vilão de tudo, mas não são todas as empresas assim. Não. E como é que se sofistica essa separação de, obviamente, empresas problemáticas e empresas que tentam fazer o melhor, levando-se em conta que eu tenho um país também que tem problemas sociais gigantescos. Não vai se mudar a realidade da Amazônia se não mudar a realidade das pessoas que vivem na Amazônia, porque elas são Claro, aliciadas por todo claro. tipo de criminoso. Que tipo de informação chega para essas pessoas e como é que o pacto lida com isso? Primeiro, uma observação bastante importante, né? Bastante importante. São pouquíssimas as empresas, independente do setor, inclusive do agronegócio, que são aquelas que cometem atos indesejados.
né? Então, por exemplo, a gente viu esse artigo da Nature que saiu, né? A Nature diz ali que 2% só das propriedades rurais no Brasil tem algum problema relacionado ao desmatamento, né? Ou seja, a gente está falando de uma quantidade ínfima aí de empresários que atuam de uma maneira que não vai ao encontro da sustentabilidade, né? Com relação às informações que se tem, né? Esses fundos, essas agências de rating, eles estão cada vez mais sofisticados nas informações, né? Então, por exemplo, o que a gente não pode falar, o que a gente pode falar, sim, a gente pode bater no peito e falar, olha, temos um dos agronegócios mais sustentáveis do mundo, que nós temos, né? Temos do parque industrial dos mais sustentáveis do mundo, e temos mesmo, principalmente quando comparados aos países em desenvolvimento. Agora, o que não dá para a gente fazer é a gente querer omitir determinadas informações ou achar que isso não está sendo observado. A própria Noruega agora acabou de colocar para acesso gratuito, assim como é o INPE, né? Na verdade, a questão de olhar, então, ali a questão de desmatamento ou focos de incêndio, né? Então, o que está tendo de movimentação do setor privado brasileiro é exatamente para isso que você falou, para separar o joio do trigo, né? Porque a gente tem poucas dessas empresas que fazem esses malfeitos, só que estão prejudicando em muito os bons negócios, né? Só para citar alguns exemplos aqui muito rapidamente. Nessas conversas com os poderes, como eu falei, a gente vai com CEOs, né? E a gente, das instituições, com o Pacto Global, a gente fala, mas eles que estão ali para representar mesmo o setor privado, e ali a gente vê várias coisas. Por exemplo, um grande frigorífico, que ele fala que hoje o boi dele vale 20% menos por conta de não estar todo rastreado, né? Ou a gente vê, então, uma grande empresa brasileira, que é a Líder, eu posso falar que é a empresa, Sim, fica à porque a vontade. informação é pública, né? Que é a Natura, falando, então, que nunca teve tão pouco investimento estrangeiro, né? Ou a gente pode citar como exemplo produtor, veja só a curiosidade, um produtor de maçã de Santa Catarina que está com dificuldade de exportar maçã para o Reino Unido, né, coisa que já é curioso, né, Brasil e Reino Unido exportar maçã, mas não está conseguindo exportar por conta da Amazônia, está a 6, 7 mil quilômetros, né, de distância da produção dele de maçã. Mas a questão é o seguinte, há uma pressão muito forte nesses países da sociedade e dos produtores fazendo lobby e eles pegam qualquer elemento, né? Então, a questão, Piotr, é o seguinte, a gente tem, e esse é o nosso mantra no Pacto Global, a gente tem a sustentabilidade como vantagem comparativa das empresas do Brasil, né? Em seus produtos e serviços. Só que a gente não está transformando, muitas vezes, em vantagem competitiva. E o que está acontecendo hoje em dia, essa desconfiança e muitas vezes esse ruído tão grande com relação à Amazônia, na verdade, entra com uma desvantagem competitiva para o Brasil. Então, de novo, esses movimentos todos que a gente ainda agora estava com os embaixadores da União Europeia, a gente tem por objetivo mostrar que o Brasil tem muita coisa boa e a grande maioria, exceto alguns poucos, são de empresas bastante sustentáveis, né? E para isso, então, a gente quer levar as informações, e quando você fala de informações, tem muita informação pública hoje em dia, né? A gente está na época da hipertransparência. Então, tudo é muito transparente e tudo é muito veloz. Todo mundo hoje é uma fonte de informação com o smartphone, etc., né? Então, por isso que é isso. O objetivo do setor privado hoje é separar o joio do trigo, sem dúvida nenhuma. Carlos, vamos entrar num outro aspecto que tem chamado muita atenção, porque as demandas sociais todas hoje estão em altíssimo nível de concepção por parte das pessoas, de compreensão por parte das pessoas e por demanda da sociedade. A gente está falando sobre questões de racismo, estamos falando sobre questões de gênero. Aliás, são todas pautas, diga-se de passagem, que o pacto se debruça há muito tempo, mas que agora estão ganhando, digamos, um espaço maior e uma demanda por parte da sociedade. Acho que era uma função do pacto lá atrás, né? Chamar atenção para essas causas e finalmente hoje nós estamos tendo isso.
assim como o Pacto, outras instituições também fizeram o mesmo lá atrás. Eu me lembro que eu discuto esses temas desde quando, olha, de forma muito intensa, desde quando me tornei âncora na Rádio CBN, ainda lá em 2002. Isso era muito intenso já na época, mas parece que não reverberava tanto quanto reverbera hoje. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre essas questões todas de como lidar com todas essas novas demandas. Eu não corro o risco também de sequestro de agendas? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando o pacto diz assim, não volte às práticas anteriores, claro que o pacto está dizendo nessa campanha, não volte às práticas ruins. Agora, o que é ruim e o que é bom dentro de uma agenda que ficou cada vez mais radicalizada? Porque eu posso imaginar, a gente está vendo uma briga do Spotify, de funcionários querendo fazer greve porque não aceitam um colunista que, por acaso, tem um perfil mais radical, mas isso faz parte, por exemplo, da liberdade de expressão. Se eu começar a cortar a liberdade de expressão, o mundo entra numa espiral que eu não faço ideia onde vai acabar e eu tenho certeza que não é bom. Mas aí eu tenho um sequestro por parte dos funcionários dizendo para a empresa o que ela deve fazer e não um pensamento coletivo de o que é melhor ser feito naquele momento. Ou seja, se as empresas tinham poder demasiado ontem sobre os funcionários, hoje grupos de pressão por parte dos funcionários também demonstram um certo radicalismo em relação às empresas. Como é que eu resolvo isso? Porque óbvio que está todo mundo gritando e falando alto e óbvio que a questão econômica pesa. Se a empresa ficar mal vista pelo público, ela vai à bancarrota. Como é que eu lido com isso? Porque as demandas são absolutamente importantes, absolutamente imprescindíveis e ainda bem que elas estão sendo tomadas agora na discussão pública, com envolvimento público. Mas como é que eu produzo dentro dessa barulheira toda, avanços reais para a gente realmente ir para um lugar melhor de onde não estávamos no passado? Sem dúvida. Piotr, eu acho que diálogo, né, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o segredo, a chave aí é diálogo. E o que as pessoas querem cada vez mais em todas as agendas é ver resultado, né? Então, eu acho que tem isso também do lado do setor empresarial, uma questão de, e eu que trabalho nessa agenda há muito tempo, da sustentabilidade, desses vários temas que você comentou, tanto sociais quanto ambientais, quanto de governança, a gente vê que a gente passou por uma época, bom, onde poucos faziam, e é uma época onde a gente passou a ter muitos compromissos, né? E até instituições principiológicas, como é o Pacto Global e seus 10 princípios, só que agora a gente está indo para uma época de ação e resultado, né? Então, eu acho que tem a questão do diálogo e a questão do resultado. A gente no Pacto, por exemplo, você conhece bem, a gente tem ali a agenda voltada a gênero com foco em mulheres, né? Então os princípios do empoderamento feminino, que é uma agenda já que tem mais de uma década, né? Uhum. Só que acontece, essa agenda, ela tem, o Brasil é o país, é o segundo maior signatário, né? Em número de empresas que fazem parte então desses princípios, né? Só que o que a gente tem? A gente tem pouco resultado efetivo, né? Então, o que a gente passou a fazer globalmente no Pacto? O que a gente chama hoje de iniciativas globais de impacto. O que significa, para além da questão do ferramental que a gente disponibiliza para as empresas, para elas se desenvolverem, a gente vai também agora num sentido de ter metas, né? Que eu acho também que dá uma acalmada nessa ansiedade de todo mundo. Então, por exemplo, já que eu citei a questão de gênero, o de gênero no Brasil, as empresas signatárias, elas adotam ou 30% de mulheres em cargos de liderança até 2025, ou então 50% até 2030, né? Então, que são metas que, pensando em Brasil, quando eu falo liderança, eu falo acima de diretoria, né? Então, vice-presidente, presidente, e no Brasil hoje, a porcentagem de mulheres nesse cargo de liderança, a gente fala em 16%, né? Então, veja você que a gente sair de 16%, é claro que vai variar de empresa para empresa, mas sair de 16% para 30% ou 50% são saltos bastante Sim. significativos, bastante arrojados, né? Então, eu diria que é isso. Um lado, diálogo, ampliar diálogo, né? E incluir de fato, trazer resultado de fato. No dia 30, 1º e 2 de outubro, então, a gente teve um evento chamado Afropresença, e esse evento, então, contou com quase 10 mil pessoas, né? Em Uhum. sua maioria
profissionais negros e negras que a gente espera que tenham, então, acesso a cargos de liderança, né? A gente vê que quando a gente consegue entender um pouco dessa ansiedade, né, Piotr? Porque, olha, a gente vê que hoje a população negra no Brasil, a gente está falando em 56%, né? Só que quando a gente olha o mercado de trabalho, a massa do mercado de trabalho, a gente tem um certo equilíbrio. Mas quando a gente vai para cargos mais altos, a gente está falando, por exemplo, nas 500 maiores empresas do Brasil, 4% só da liderança é de pessoas negras, né? Mulheres, por exemplo, se a gente pegar mulheres, né, fizer essa interseccionalidade, a questão racial e a questão de gênero, mulheres na liderança a gente está falando em 0,4%, sendo que elas são aproximadamente 25%, né? Então, por isso que a gente precisa lançar mão dessas ações afirmativas, né? Ampliar o diálogo, estabelecer metas, entendo eu, porque é assim que o mercado, que o setor privado roda, né? E para que a gente consiga, então, atingir esses números que sejam mais razoáveis, né? Carlos, uma última pergunta, por gentileza. E o caminho para conseguir isso, além, obviamente, do diálogo, é esse compromisso de metas que você diz que, obviamente, diminui bastante o barulho. Eu confesso a você que me chama muita atenção esse aspecto, porque você dá uma ideia de previsibilidade. A espécie humana gosta de fazer planos. Quando você tem expectativa, você começa a compreender o processo. Além de metas, este compromisso empresarial, mas a gente viu algumas medidas assim. Falta esse tipo de orientação, por exemplo, nas escolas de negócio, para que aquele gestor que sai formado de lá saia com esta cabeça, porque em algum momento eu vou ter, até que isso ganhe um certo equilíbrio, eu vou ter medidas que são consideradas radicais por um lado, como, por exemplo, a gente viu algumas empresas recentemente dizendo que só iam contratar negros no processo seletivo para 3 NIS durante um período, porque ela quer compensar rapidamente o que ela percebeu ser um problema dentro da empresa dela. Outros que consideram isso, obviamente, um racismo reverso ou uma segregação, no mínimo é uma segregação reversa, porque jovens nessa idade, jovens são um público de risco conhecido no mundo inteiro, não é diferente no Brasil. Então, aquela outra parte que não se encontra dentro daquela prerrogativa de negros ou de cor de pele que aquela empresa escolheu, vai ficar sem nenhuma possibilidade nesse momento. Como é que eu consigo ter um equilíbrio neste momento para, digamos, avançar perenemente, mas sem causar ainda mais transtornos do ponto de vista de discussão social, porque a gente viu, as discussões foram de elogiosas, extremadas, a críticas extremadas, ou seja, o equilíbrio ficou equidistante dos dois. Piotr, assim, a gente vai precisar das ações afirmativas, né? Olha só, desde que a Universidade de São Paulo foi formada, né? Isso foi acho que 34, a participação de pessoas negras na universidade era mínima, né? Eu me formei lá, já tem aí um pouquinho mais de 20 anos, né? Ou 20 anos aproximadamente, e quando eu cursava ali a Universidade de São Paulo, a gente tinha 1% de negros e negras, né? E a população, obviamente, já era mais de 50%, né? Então, a gente vê que aí o que aconteceu? Passamos a ter, então, a política de cotas, né? E aí, o ano passado, pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve mais negros ingressando na universidade pública do que brancos, né? O que é natural, porque a gente tem mais negros na sociedade. Então, a gente precisa dessas ações afirmativas, né? O que acontece é que quando, por exemplo, falam, né? É uma ação discriminatória. De fato é, tá? De fato é. E a Constituição, ela prevê isso, e, na verdade, a gente vê o Ministério Público e mesmo o Supremo Tribunal Federal, eles soltando, então, estudos que mostram que a Constituição brasileira, ela prevê e ela, na verdade, ela acolhe esse tipo de iniciativa, né? Que é uma iniciativa discriminatória. Você está discriminando, né? Você está falando, branco aqui não, é discriminatório. Só que é uma discriminação que é uma discriminação reparadora, né? Então, se a gente não lançar mão dessas práticas, infelizmente, a gente não vai nunca conseguir atingir esse equilíbrio. Não vai, não vai. Como eu falei, assim, dos 80 anos da USP, antes de entrar a política de cotas, a gente tinha 1%
de negros e negras, né? Então, a gente vai sim precisar lançar mão dessas medidas de ações afirmativas. As ações afirmativas, mas em graus de radicalismo que aparentemente sugerem radicalismo como este que citei, das empresas que deixaram aquele momento de recrutamento de novos trainees apenas para negros, isso é esse radicalismo que foi questionado recentemente, por isso que eu estou levantando esse É ponto que aqui. sim, sim, mas assim, eu não vejo como sendo um radicalismo, né? Que Uhum. se você olha, pega, por exemplo, e a gente vê isso na mídia também, né? Todos os processos de trainees, quase não tinha negro, nenhum deles, quase não tinha, né? Por quê? Porque hoje os processos, do jeito que eles são desenhados, eles são discriminatórios, né? Eles são discriminatórios. Mas, Carlos, por que Então, que as assim, empresas só perceberam agora? Porque quando uma empresa decide tomar uma medida como essa, e eu posso compreender que é preciso resolver isso de forma rápida, e às vezes você precisa ser radical na solução, porque quem está sofrendo, quem está sentindo dor, não aguenta mais, e isso é compreensível. Mas o que de errado tinha nos RHs, por exemplo, no ano passado, dessas mesmas empresas, ou do ano anterior, ou de 10 anos, que não conseguiram ver nada disso até então, sendo que esse tema, a gente falou isso no começo da entrevista, está sendo discutido só pelo Pacto Global há pelo menos 10 anos. sim, o que eu acho aí, Piotr, que é, na verdade, uma questão de a sociedade pressionar, Sim. né? Eu acho que, vamos lá, o setor privado, as instituições em geral, né? Eu acho que reagem muito à sociedade, né? Então, o que a sociedade quer, o que a sociedade está demandando, né? Eu escutei uma coisa bem interessante, que uma vez estava participando num evento de startup, né? O maior evento de startup do Brasil. Estava num painel com um jovem, e aí esse jovem me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que me chamou muita atenção, que acho que vai um pouco ao encontro disso que a gente está falando. Que ele, né, porque eu sempre me pergunto, falo, pô, mas será que agora todo jovem quer ser empreendedor, né? E aí ele falou uma coisa assim, eu perguntar, veio na fala dele, assim, né? Ele falou, olha, a questão não é que todo mundo nasceu empreendedor a partir de, sei lá, essa geração. A questão é que as pessoas não se reconhecem mais nas instituições tais quais elas são hoje, né? Então, o que acontece é que a sociedade ela está demandando aquilo que a gente vinha dizendo da questão do investimento, o perfil de investimento, se a gente pegar desde os baby boomers, passando pela geração X, passando pelos millennials e chegando agora na geração Z, é completamente diferente, completamente diferente. Você bem comentou, a gente quase não tinha produtos financeiros voltados a ESG no Brasil. Agora tem um monte, tem um monte. Né? É interessante como a sociedade, e não só uma questão intergeracional, mas como as próprias gerações elas vão mudando. Né? O que eu quero dizer Uhum. com isso? Tem um estudo, por exemplo, que mostra como os millennials investiam há 3, 4 anos atrás e como eles investem hoje. Né? Então, é claro que eles tinham um apetite por questões de sustentabilidade muito maior do que baby boomers, por exemplo, ou a geração X. Né? Só que mesmo dentro dos millennials, desses 2, 3 anos para cá, aumentou muito o apetite por investimento sustentável. Né? Então, a sociedade mudou e está mudando muito, né? E muito rapidamente. Então, por isso que eu acho que as coisas vêm acontecendo. E só para finalizar, assim, também, eu acho que tem uma questão que a estudo também é dado, né? Tem uma questão muito forte de vieses inconscientes, outro termo bastante na moda, né? Que a gente acaba contratando iguais, né? A gente Uhum. acaba colocando os processos e não dá atenção que naqueles processos existem mecanismos ali que levam a uma certa discriminação, né? Então a gente nunca se atentou a isso como empresa. Então as empresas estão se olhando. Por isso que mesmo no pacto a gente tem programas, vou citar um aqui, por exemplo, que é o Empoderando Refugiadas. Né? O Uhum. Empoderando Refugiadas, a gente capacita não só as refugiadas, a gente capacita também a empresa. Né? E agora também esses voltados à questão de gênero ou à questão agora étnico-racial, a gente capacita as pessoas, mas também as instituições. Né? Porque, de fato, tem muitos ali gaps a serem superados. De mudar a mentalidade como um todo, né? E mudar a mentalidade também.
porque senão não é sustentável no longo prazo também, né? Senão atende a ser uma demanda agora, mas não necessariamente vai continuar sendo atendida no futuro, inclusive breve, né? Exato. Carlo, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais, Eu te viu? agradeço. Até Eu te mais. agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.